Olá, olá! Vem chegando para mais um vídeo do nosso canal Suas Notícias Hoje, e nesse boletim você vai acompanhar a continuidade da audiência de instrução e do julgamento do caso Henri Borel, todas as polêmicas e todas as emoções desse dia. Então se prepare e vem com a gente saber dos destaques nos noticiários do dia de hoje. Nesse vídeo de hoje é um vídeo especial com todas as repercussões do caso Henri Borel. Já quero a sua opinião e o seu comentário. Jairinho e Monique se reencontraram pela primeira vez desde a prisão. Réus pela morte do menino Henri Borel, Jairo Souza dos Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho, e Monique Medeiros se reencontraram pela primeira vez desde que foram presos. O ex-vereador e padrasto do garoto e a mãe da criança compareceram hoje, nessa terça-feira, dia 14 de dezembro, à segunda audiência de instrução e julgamento do caso, marcado pela segunda vara criminal da capital do Rio de Janeiro. O menino de 4 anos morreu no dia 8 de março, de acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio. Foi vítima de torturas realizadas por Dr. Jairinho. Monique também responde por homicídio triplamente qualificado, tortura e coação de testemunhas. Jairinho e Monique ficaram sentados em fileiras diferentes no banco dos réus. O ex-vereador chegou primeiro. A ex, quando entrou no auditório, nem sequer olhou na direção de Jairinho e permanecia sem falar com ele. Essa fase do Tribunal do Júri, presidido pela juíza Elizabeth Machado Louro, começou no dia 6 de outubro, com o depoimento de 10 testemunhas de acusação em mais de 14 horas de oitivas. Na ocasião, o ex-vereador participou apenas por videoconferência diretamente do complexo de Jericinó. Na etapa dessa semana, seriam pelo menos 2 dias de sessão para ouvir ao todo 28 pessoas. A primeira a ser ouvida foi a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos, que atendeu Monique em fevereiro e presenciou uma chamada de vídeo com Henri. Em seu depoimento, Tereza disse: ela, a babá Tainá, estava mostrando que a criança estava meio mancando, que tinha machucado o joelho. A cabeleireira disse ainda que ouviu Henri perguntar na chamada: mamãe, eu te atrapalho? Tiago Ribeiro abriu a fase de depoimentos pedidos pela defesa de Jairinho. Tiago, que foi colega de Jairinho na Câmara de Vereadores, disse que ficou assustado com a notícia de que o amigo foi indiciado pela morte de Henri. Ele disse: até hoje não consigo entender o que aconteceu. Não condiz com a figura que conhecemos nos últimos 9 anos. Tinha a mania de brincar com as crianças, levantar as crianças. Ele é uma pessoa muito carinhosa, declarou. O promotor Fábio Vieira dos Santos o questionou sobre a votação quase por unanimidade da cassação de Jairinho. Foram 50 votos pela perda do mandato e uma abstenção. Ele disse: esse é um caso que estava na televisão 24 horas por dia, 7 dias na semana. O político pensa no impacto de um caso desses no mandato dele. Erundina de Lourdes Fernandes, tia de Jairinho, é a dona da casa onde o ex-vereador e Monique estavam quando foram presos. Ela disse: eu tenho certeza absoluta que ele não fez isso. A tia afirmou ainda que Jairinho disse que a morte do enteado foi um acidente. É uma audiência em que são produzidos elementos probatórios de que houve um crime que deve ir a julgamento. A sessão conta com a presença das partes, seus advogados, testemunhas e possíveis peritos que farão o convencimento ou não do julgador. Dependendo do que está sendo analisado, pode ser oferecida uma tentativa de conciliação entre as partes. Jairinho foi denunciado por homicídio triplamente qualificado, motivo torpe, tortura e impossibilidade de defesa da vítima, com aumento de pena por se tratar de menor de 14 anos. Tortura, coação de testemunha. Monique Medeiros foi denunciada por homicídio triplamente qualificado na forma omissiva imprópria, com aumento de pena por se tratar também de menor de 14 anos. Tortura omissiva, falsidade ideológica e coação de testemunha. Bom, pessoal, até aqui o que mais marcou para vocês? Acho que o momento em que a tia de Jairinho disse que foi um acidente,
Henry teve o total de 23 lesões em casa. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Testemunha arrolada pela defesa de Jairinho diz que o ex-vereador era um dos colegas mais carinhosos. Vejam isso, o vereador na Câmara Municipal do Rio, ao lado de Jairo Souza Santos Júnior, Dr. Jairinho, desde 2012. O atual conselheiro do Tribunal de Contas do município do Rio, Tiago Ribeiro, depois no início da tarde desta terça-feira, na condição de informante do processo. Alegando ter vínculo de amizade com o ex-vereador, ele contou frequentar ambientes sociais e familiares com ele e ter conhecido o apartamento em que Jairinho morava com Monique Medeiros e Henry em janeiro desse ano. Veja o que ele disse. Ele era um dos colegas mais carinhosos, negando ter sabido de qualquer atitude violenta contra qualquer criança e afirmando que viu a relação cordial como Jairinho tratava o então enteado. Ele acrescentou presenciar o ex-vereador sendo carinhoso com crianças, chegando a brincar de jogá-las para o alto. Ele diz que não consegue entender o que aconteceu e que a história não condiz com a figura de Dr. Jairinho. E você? O que você acha? Tiago Ribeiro revelou que esteve com Monique em 2 ocasiões, na posse de Jairinho como vereador e depois no apartamento do condomínio Majestic, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde o menino morreu. E aí, pessoal, o que vocês acharam do depoimento prestado por Tiago Ribeiro? Já a defesa de Monique Medeiros, mãe do menino Henry Borel, questionou em uma petição a suposta parcialidade da juíza Elizabeth Louro, que é responsável pelo processo sobre a morte da criança. O novo embate ocorreu ainda antes do início do julgamento, na segunda-feira, dia 13 de dezembro. De acordo com o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, foram ouvidas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e também testemunhas da defesa do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior. Na quarta-feira será a vez das testemunhas de defesa de Monique. A mãe de Henry foi denunciada como cúmplice de Jairinho, seu companheiro acusado do homicídio. O advogado de Monique, Tiago Minagé, se revoltou após a juíza acatar um pedido do Ministério Público para cancelar a oitiva de um dos peritos responsáveis pelos laudos de necrópsia no corpo do menino Henry, que tinha 4 anos quando morreu. A equipe da Polícia Técnica encontrou 23 lesões no corpo da criança e descartou a hipótese de acidente doméstico apresentada originalmente tanto por Jairinho quanto por Monique. O Ministério Público solicitou o cancelamento do depoimento do perito às 14 horas e 25 minutos da segunda-feira. Exatos 40 minutos depois, às 15 horas e 5, a juíza Elizabeth Louro acolheu o pedido sem ouvir as defesas. Em petição questionando a decisão, Minagé critica a magistrada, afirmando que ela submete os pedidos das defesas ao Ministério Público, mas não adota a mesma prática quando as solicitações partem dos promotores. Veja o que escreveu o advogado. Não estamos aqui a fazer juízo de valor sobre possível parcialidade ou quebra na paridade de armas por parte de Vossa Excelência, apenas pleiteando tratamento recíproco e igualitário entre partes do presente processo, escreve o advogado de Monique Medeiros. E um momento que surpreendeu a todos e era muito aguardado foi o depoimento do pai de Dr. Jairinho, Coronel Jairo, que prestou hoje depoimento à Justiça e contou sobre o que viu quando chegou ao Hospital Barra d'Or no dia 8 de março. Ele afirmou que chegou a ajoelhar e pedir a Deus que ele voltasse para que o menino Henry voltasse. Segundo o laudo policial, o garoto já deu entrada no hospital morto. Jairo também questiona as lesões apontadas nos laudos, que ele diz que se ajoelhou ao lado de Henry para fazer uma oração e que aquelas lesões não existiam. E aí, pessoal, queremos a sua opinião. Quem está falando a verdade? A justiça irá conseguir provar o que houve com Henry
Riborel naquele dia 8 de março. Deixa aqui nos comentários qual a sua expectativa e para não perder nenhuma novidade, faça a sua inscrição no canal, ative as notificações e deixa aquele like que ajuda muito a gente trazer notícias todos os dias aqui para vocês. E a qualquer momento trazemos um novo boletim sobre esse caso e as principais notícias do dia de hoje. Até logo!